Olá pessoal, tudo jóia? Hoje iremos tratar sobre análises estruturais, certo? Então vamos tratar o capítulo 6 do livro do Hibbeler, ok? Começar com análise de treliças. E aí do tópico de análises estruturais eu subdividi em método dos nós e método das seções. Primeiramente a gente vai falar dos métodos nós, né? Mas antes de iniciar a gente vai falar o que é treliça, tá ok? Então, o objetivo desse módulo seria analisar as forças em membros de uma treliça, ou seja, membros estruturais, onde você tem treliças, né? E a gente vai falar o que é treliça. Treliça nada mais é que são membros unidos em um pino, né? Analisar as forças que atuam nesses membros estruturais, né? E máquinas compostas de membros conectados por pinos. E aí a gente vê em três categorias de estruturas na engenharia: as treliças, as estruturas e as máquinas, né? As treliças são constituídas de elementos retos, né? Os elementos mais simples, onde você tem apenas duas forças, as forças nas treliças, nas barras, que estão unidas num nó, tá? E as estruturas, onde você tem vários membros e múltiplas forças sobre essa estrutura, tá? E as máquinas são estruturas que contêm partes móveis, ok? Na treliça, então a treliça é uma estrutura de membros esbeltos e conectados entre si em suas extremidades, ou seja, pode ser uma barra de aço, né, conectada por um pino, ou uma longarina de madeira conectada a uma pilha numa posição, por exemplo, num telhado, tá? E em especial as treliças planas situam-se em um único plano, certo? E é o que a gente mais vai utilizar, são treliças planas, porque você reduz você reduz a um sistema de forças coplanares, ok? Um exemplo é o telhado, né? A forma como você posiciona o telhado é uma treliça, tá? Os telhados e pontes, né? Telhados e pontes você tem uma estrutura treliçada, tá ok? Então, nas próximas figuras vocês vão ver um telhado e uma ponte, tá? E como são os carregamentos sobre ela. No telhado, como já está mostrando aí, o carregamento ele é devido ao peso do telhado, né? Sobre as treliças, tá? Sobre os membros, tá ok? E como essa carga ela atua no mesmo plano, então toda a carga do telhado ela atua no mesmo plano, então você pode substituir isso num sistema de forças coplanares, né? Então, você está vendo 3D, mas eu posso reduzir isso no sistema de forças coplanares. Então, você tem a carga do telhado, né, sobre a treliça, e aí, em vez de avaliar 3D, você avalia num plano, onde você tem as cargas, certo? As cargas do telhado, certo? As cargas de material, por exemplo, da telha, certo? E aqui você tem a treliça de telhado, certo? E aqui os apoios, tá? Como estão mostrados aqui, os dois apoios, um apoio fixo e um apoio de rolete, tá? Então, aqui basicamente eu tenho duas reações de apoio e aqui uma, como mostrado aqui nessa figura. Então, duas reações de apoio e aqui uma, tá? E a gente faz o cálculo dessa treliça em equilíbrio. Então, o objetivo nesse capítulo é o cálculo das forças sobre os membros dessa treliça, ok? E aí a gente pode utilizar o método dos nós ou o método das seções. Nesse momento a gente vai se ater só aos métodos dos nós, tá ok? Aqui no caso na ponte, né? Na ponte você tem que o peso da ponte, primeiro ele é transmitido para as longarinas, essas longarinas aqui, depois para as vigas piso, e em seguida para os membros da treliça, que é esses membros da treliça, tá ok? E aí assim segue o sistema de forças coplanares de uma ponte treliçada, tá? A treliça de uma ponte, onde você tem os carregamentos, né? Aqui são o peso da ponte, né? Aqui os apoios, vou mostrar aqui um apoio fixo e um apoio móvel, onde eu tenho nesse ponto duas reações de apoio, nesse ponto uma, calculo as reações de apoio, depois calculo as forças dos membros, em cada membro, né? E aqui é um exemplo de treliças típicas para telhado, para pontes e outros tipos de treliça, tá? E é comum
supor em elementos unidos, em membros unidos, na forma de treliça, que essas conexões que unem esses elementos são parafusados ou soldados e sejam unidos por um pino. Então, nada mais, nada menos que você pega 2 barras de aço e faz um furo e considera aquilo ali um pino. E aí você tem que esse membro ele está fixo, né? Então você tem 3 nós, que nada mais é do que são 3 pinos, que demonstram uma treliça simples, tá ok? Uma treliça simples com 3 nós e 2 apoios, tá? Então aqui é uma treliça típica para telhado, a treliça plank, a treliça roll e a treliça fink, tá? São 3 tipos de treliça utilizados em telhados. Aqui a gente tem treliças típicas para pontes, tá, ok? Eu vou passar algum vídeo falando sobre cada uma delas, sobre algumas delas na verdade. Umas treliças especiais, treliça de estádio, viga treliçada em balanço, treliça basculante, tá? Então aqui são alguns exemplos de estrutura treliçadas que vocês vão encontrar na engenharia civil, tá ok? E para interagir de partes unidas, a terceira lei de Newton ela é importante. O que a terceira lei de Newton falava? Que toda força tem sua reação, então toda ação tem a sua reação. Então, ou seja, se você tem um membro, certo? E esse membro está ligado com outro membro a partir de um pino, né? E se você fizer um DCL no membro, depois um DCL no pino, certo? Então toda ação é reação. Se você tem uma força puxando o membro, essa mesma força puxando o membro, ela está lá no pino, de forma contrária. Então, enquanto no membro ela está puxando, no pino ela vai estar nesse sentido, tá ok? É mais ou menos isso aqui, ó. Vou voltar aqui. Se eu tenho no membro, se eu fazer um DCL só no membro, eu vou ter uma força puxando, né? No pino, se eu fizer um DCL só no pino, eu vou ter outra força contrária. Então, se no membro eu tenho uma força puxando no pino, eu vou ter uma força contrária. Isso se chama a terceira lei de Newton, que é a ação da reação. E essa lei é importante para usar, é importante ser usada para determinar as forças sobre cada membro, ok? E todo membro, né? Todo membro ele vai ser um membro de 2 forças. Então, o que é um membro de 2 forças? É quando você tem uma barra qualquer, né? E essa barra ela está com 2 esforços que têm a mesma intensidade, estão alinhadas, só que em sentidos opostos. Isso é chamado de um membro de 2 forças. Quando você tem uma barra, e aí você tem um esforço, F, é a força sobre a barra, né? Essa força ela tem a mesma intensidade numa ponta e na outra, certo? Mas sentidos opostos. Isso é chamado membro de 2 forças, que foi visto lá no capítulo 5, tá? E aí a gente tem que se um membro se uma força estiver alongando o membro, você tem uma força de tração. Se uma força estiver comprimindo o membro, encurtando o membro, você tem uma força de compressão, tá ok? Que é o que está nessa foto. Então você tem um membro e essa força, esse membro de 2 forças. Se essa força estiver alongando o membro, tracionando o membro, você tem uma força de tração. Se essa força ela estiver encurtando o membro, eu tenho uma força de compressão, tá? E é importante você saber se o membro está tracionado ou comprimido, principalmente na hora que você for dimensionar esse sistema de treliças, tá? Você tem que determinar se cada membro está tracionado ou comprimido, para saber se você vai, por exemplo, esticar ele para ele não flambar. Então, por exemplo, se você tem um membro comprimido, você tem que evitar a flambagem, porque o que acontece? É igual a régua. Se você comprime a régua, ela flamba, ok? Ela flamba. Mesma coisa que acontece com a folha. Se eu tenho uma folha e traciono, ela não flamba, tá? Ela vai ficar rígida. Essa barra vai ficar rígida. Agora, se eu comprimir essa folha, o que vai acontecer? Ela vai flambar, assim como uma régua, ok? Então, às vezes, você tem vigas que são tracionadas. Para quê? Para evitar a flambagem, tá? Então, por exemplo, eu tenho um carregamento sobre essa viga, certo? E esse carregamento você tem um carregamento muito alto, certo? Aí a viga é muito longa, certo? Então, provavelmente, se essa viga for muito longa e o carregamento muito alto, essa viga pode flambar, certo? Causando rachaduras.
E aí, o que normalmente, às vezes, as pessoas fazem? Traciona a viga, para evitar a flambagem, tá ok? Então, aqui é uma treliça simples, uma treliça mais simples, uma treliça triangular, tá? Onde você tem 3 membros e um nó, né? Aqui eu tenho 2 reações de apoio e aqui eu tenho uma. Então, aqui eu tenho 2 reações de apoio e aqui eu tenho uma. Então, essa treliça está conectada em 3 pontos, ponto A, B e C. Aqui é o nó, né? E essa treliça ela está rígida, né? Ela não vai conseguir se deformar, ela está rígida. Então, qualquer esforço FP que você colocar aqui, ela está rígida, ela não vai mudar de posição, ok? Essa é a treliça mais simples. Se eu adicionar mais membros, vai continuar sendo uma treliça. Então, toda vez que eu adiciono mais de 2 membros e um nó, né? Essa treliça ela vai ficar maior, mas ela continua sendo uma treliça simples, ok? Uma treliça rígida. Treliça rígida, que é o caso da nossa treliça triangular, ela é aquela que não irá entrar em colapso. Então, a treliça triangular ela não vai entrar em colapso, ela não vai se deformar. Já, por exemplo, essa treliça trapezoidal aqui, se eu aplicar uma força P nesse ponto, ela pode se deformar. Então, essa treliça aqui, nesse caso aqui, ela não é uma treliça rígida, tá? Ela entra em colapso nesse caso. Então, o que eu faço para não deixar ela entrar em colapso? Por exemplo, eu posso passar um membro aqui, ó, 2 membros, um membro aqui, outro membro nessa posição, fazendo um X. E eu tornei a treliça uma treliça simples. Então, basicamente, o que eu fiz? Se você pegar bem, aqui eu já tenho um triângulo, certo? Aqui é um triângulo. Um triângulo, beleza? Adicionei mais 2 membros, né? Continuei com a treliça simples. E aqui é o triângulo, adicionei mais 2 membros, continuei sendo a treliça rígida. Certo? Então, quando você tem uma treliça triangular e você adiciona membros, né? Você ainda continua tendo uma treliça rígida, ok? Aqui, então, como mostrado, a treliça triangular é uma treliça simples, né? E ela é obtida por meio da adição sucessiva de 2 membros. Então, você tem uma triangular e vai adicionando 2 membros, ela continua sendo uma treliça simples, tá? A treliça simples é definida por essa equação, m igual a 2n menos 3, onde m é o total de elementos e n é o número de nós, tá? Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? Quantos nós a gente vai ter? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós, certo? 7 nós. Então, n é igual a quanto? 7, tá? Então, n é igual a 7. Se n é igual a 7, 7 vezes 2 é 14, menos 3, 11. Então, m tem que ser 11. Então, eu vou ter 11 membros, tá? Quantos membros vão ter aqui? Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 membros. Então, isso aqui é uma treliça simples. E segue essa equação, m igual a 2n menos 3, ok? E aí a gente chega ao método dos nós, né? O método dos nós é um método, assim como o método das seções, é um método para determinar o esforço sobre o membro, ok? Então, qual que é o objetivo? Determinar qual é a força sobre o membro e se esse membro está sendo tracionado ou comprimido, tá certo? E para eu descobrir o esforço sobre o membro e se esse sistema de treliça está em equilíbrio, então, logicamente, o nó tem que estar em equilíbrio. Então, o método dos nós se baseia no fato de que se a treliça ela está em equilíbrio, então se essa estrutura treliçada está em equilíbrio, ou seja, tenho 2 apoios, A e B, aqui eu tenho 2 reações de apoio, né? Aqui uma. Esse sistema treliçado está em equilíbrio, então o nó também está em equilíbrio. Se o nó está em equilíbrio, eu posso utilizar as equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio? Somatória das forças igual a zero, somatória das forças igual a zero e somatória dos momentos igual a zero. Tá ok? Somatória das forças igual a zero, somatória dos momentos igual a zero. Lembrando que essa aqui é uma equação vetorial, essa aqui também é uma equação vetorial. Se eu tenho um sistema de treliças complanares, somatório de forças vai ser o somatório de forças na direção x e o somatório de forças na direção y.
E o somatório de momentos seria o somatório de momentos na direção Z. Tá ok? Saindo do quadro, utilizando a regra da mão direita. Tá? Então, o que a gente faz? Para determinar os esforços sobre cada membro. Tá? Então, a gente vai avaliar, primeiramente, a gente avalia os esforços sobre toda a estrutura treliçada. Então, imagina sobre então, você vai fazer um DCL em toda a estrutura. Para quê? Para que você faz isso primeiro? Para determinar primeiro as reações de apoio. Então, primeiramente, você determina as reações de apoio. Então, achei as reações de apoio. Depois que você achou as reações de apoio, você vai para os nós, né? E sempre comece um nó que tenha pelo menos uma força conhecida. E no máximo 2 forças de incógnitas. Certo? Então, por exemplo, ponto A. Né? Depois que você fez o DCL de todo o sistema treliçado, de toda a treliça e achou as reações de apoio, no ponto A, que é um nó, certo? Eu vou ter quantos esforços? Basicamente, eu vou ter as reações de apoio, né? E as forças em cada um desses membros, membro AB e membro AC, certo? Então, se eu fosse fazer um DCL do nó A, eu vou ter o quê? Força AB e força AC, certo? Força AC. Seria a força do membro AC, ok? E além disso, eu vou ter as reações de apoio, tá? Vou ter as reações de apoio. Se eu tenho as reações de apoio, eu já calculei, então eu tenho dois esforços conhecidos e duas incógnitas, ok? Nesse ponto C, então aqui no nó B, no ponto B, ou seja, no nó B, eu tenho quantos esforços? Eu tenho um esforço de 500 Newton, eu tenho 2 esforços em cada membro, aqui a FBA e a FBC, então, ou seja, eu tenho 2 incógnitas e um esforço, certo? E além disso, eu tenho nó C, ok? Nó C, eu tenho uma reação de apoio aqui, ó, no nó C, uma reação de apoio e dois esforços. Então, se eu for fazer um DCL no nó C, imagina o nó C, eu tenho uma reação de apoio e 2 esforços. Lembrando que se no nó você considerou a força no membro para cá, vamos no nó C aqui. Se no nó você considerou essa força CA nesse sentido, se eu fosse fazer um DCL na barra, certo? Um DCL na barra, como é que estaria a barra AC? Ela estaria tracionada segundo a minha suposição no nó C, tá? Segundo a minha suposição no nó C. Porque no nó C eu considerei que a força CA, ela está para cá. Se ela está para cá e eu faço a terceira lei de Newton, né? Toda ação tem sua reação. Então, se eu faço que a força FCA no nó C está para cá, na barra, se eu fizer um DCL na barra, ela está para cá. Se ela está para cá e isso aqui é um membro de 2 forças, essa força vai estar para cá e essa força vai estar para cá. E essa barra está sendo tracionada, ok? Se eu colocasse FCA para cá, nesse sentido, essa barra estaria sendo comprimida, tá? Se eu colocasse FCA saindo, ou seja, positivo do eixo X, né, essa barra estaria sendo comprimida, tá ok? E aí, quando a gente vai resolver, para resolver esse sistema de treliça, para tentar determinar os esforços em cada membro, ou você supõe que todos os membros estão tracionados, ou você tenta adivinhar quais membros, vamos supor, né, por experiência, né, que o membro, por exemplo, se você está fazendo um esforço de 500 newtons aqui, certo? O que pode acontecer com esse membro AB? Ele pode estar sendo tracionado, e esse membro BC ele pode estar sendo comprimido. Então, você está supondo que essa viga está sendo tracionada, essa está sendo comprimida, e essa aqui está sendo tracionada. Então, você faz essas suposições, e aí você resolve do começo ao fim, tá? Depois, quando o sinal, por exemplo, se FBC der menos 100,
significa que em vez de ela estar sendo comprimida, ela está sendo tracionada, tá? Depois você corrige lá na frente, ok? Primeiro você considera ou ela todas tracionadas, ou então você supõe que AB está tracionada, BC está comprimida, e aí pode acontecer que a força do membro pode dar negativa. Se ela der negativa, significa que você fez a suposição errada, ou esse membro não é de tração, é de compressão, tá ok? E aqui, ó, aqui é uma amostragem do nó B e do nó I, como é sobre a barra, tá? Membros de força zero, né? Existem membros onde você tem força zero. O que é esse força zero? Que não tem nenhum esforço sobre esse membro, tá? Eles são usados para aumentar a estabilidade da treliça durante a construção e para fornecer um apoio adicional se o carregamento for alterado, tá? Em geral, os membros de força zero de uma treliça podem ser determinados por observações de cada um dos nós. Se apenas dois membros não colineares formam um nó da treliça e nenhuma carga externa ou reação de apoio é aplicada ao nó, os dois membros só podem ser membros de força zero. Ou seja, eu tenho, tá, dois membros não colineares, não estão lineares, não estão no mesmo alinhamento, não tem nenhum esforço externo, esses dois membros eu posso considerar ele um membro de força zero. Ou seja, a força sobre esse membro, é zero, tá? A gente vai mostrar no exemplo em seguida, tá? E se três membros formam um nó na treliça, onde dois dos membros são colineares, então, por exemplo, eu tenho dois membros colineares e um terceiro aqui, ó, um terceiro membro aqui, esse terceiro membro ele é considerado um membro de força zero. Então, se três membros formam um nó da treliça, onde dois dos membros são colineares, o terceiro membro é um membro de força zero, já que nenhuma força externa ou reação de apoio é aplicada. Vou mostrar nos exemplos aqui. Então, que é esse caso aqui. Então, aqui eu tenho membros de força zero e aqui também eu tenho membros de força zero. Nesse primeiro caso, eu vou ter aquela primeira informação aqui, ó, quando dois membros não colineares formam um nó da treliça. É esse caso aqui. Então, eu tenho dois membros, por exemplo, membro ED e o membro DC. São dois membros que estão unidos, né? Não são colineares ou não estão alinhados, certo? Não tem nenhum esforço externo sobre eles. Se não tem nenhum esforço externo sobre o nó desses dois membros, eu posso considerar esses dois membros de força zero, tá? Assim como o membro FA e o membro AB. Esses dois membros estão unidos no nó A, tá? Esses dois membros aqui, eles estão unidos no nó A. Tem algum esforço externo sobre ele? Não, então esses dois membros são membros de força zero, ok? Se eu tirar esses dois membros e esses dois membros, vai mudar a rigidez da minha estrutura treliçada? Não, certo? Ela continua rígida, ok? Só que ela te dá maior estabilidade. E se eu mudar por exemplo, se eu mudar o carregamento P, certo? Colocar nesse ponto aqui, então ela vai te dar maior segurança, ok? Então você adiciona mais membros para ter mais estabilidade e mais segurança na rigidez das treliças, tá? Nesse caso aqui, você tem dois membros colineares, membro EA, certo? E o membro DC, e aqui eu tenho um terceiro membro, ok? Um terceiro membro. Se esses dois membros são colineares e você tem um terceiro membro aqui, certo? E nenhum esforço externo está sendo aplicado nesse nó D, certo? Esse membro aqui ele é considerado um membro de força zero. Assim como esse membro AC. Você tem dois membros colineares, membro DC e membro CB, certo? E um terceiro membro unindo no nó C. Tem algum esforço externo aqui? Não tem. Se não tem, significa que esse membro AC é um membro de força zero. Ou seja, essa estrutura treliçada ela pode ser reduzida a isso, tá? Sem nenhum problema de rigidez, ok? Nós em condições especiais de carregamento, tá?
Então, quando forças em elementos opostos que estão em duas linhas retas, que se interceptam em um nó, devem ser iguais. Então, por exemplo, eu tenho dois membros aqui e dois membros aqui, certo? Essas duas forças de cada membro têm que ser iguais e essas duas têm que ser iguais. É isso que ele está falando, ok? As forças em dois elementos opostos são iguais quando a carga alinhada com o terceiro elemento é aplicada ao nó que une os três. Então, nesse caso aqui, você tem dois elementos colineares e tem uma carga P, né? Esse membro AC ele vai ter vai ter a mesmo esforço P, ok? A força no terceiro é igual à carga, ou seja, a força nesse membro AC é igual a P, tá? É o mesmo caso da força nula. Então, se eu não tenho P, por exemplo, esse meu elemento AC é um membro de força zero, tá, ok? É o caso ali que eu já tinha mostrado, tá? É um caso ali que eu já tinha mostrado. Vamos lá. E aqui, mesmo caso. Então, se eu tenho dois elementos colineares, certo? Esses dois elementos têm que ter os mesmos esforços. Então, as forças em dois elementos unidos por um nó sem carga aplicada são iguais e os elementos são alinhados e são zero em caso contrário. Então, se eu não tivesse nenhum esforço externo, esse aqui é o membro de força zero. Ok? Nesse exemplo aqui, a gente vai ver quais são membros de força zero. Então, por exemplo, eu tenho dois membros aqui que estão colineares, membro AB e membro BC, certo? E aqui eu tenho o membro BC e o membro BE, certo? Beleza? E um desses dois membros são membros de força zero? Provavelmente não. Por quê? Porque você tem um esforço externo sendo aplicado no nó B, que não está linear ao membro BE nem a BC, certo? Beleza? Então, esses dois membros não são membros de força zero, tá? Agora, vamos ver aqui, esse membro aqui, ó, tá? Você tem dois membros colineares, certo? E um membro IJ, né? IJ ligado aqui no nó J, tá? Tem algum esforço externo aqui? Não tem. Se não tem nenhum esforço interno, isso aqui é um membro de força zero. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, eu tenho dois membros colineares e tenho uma outra barra ligada. Esse aqui também é um membro de esforço zero, ok? Também é um membro de força zero. Por quê? Porque ele não tem nenhum esforço externo aplicado sobre o nó I, né? Não tem nenhum esforço linear aqui, na mesma direção, que seria igual a força do membro IJK, tá? Se eu tivesse P, beleza, FJK seria igual a P, ok? Por enquanto é isso. Obrigado pela atenção. No próximo vídeo eu vou fazer um exercício de estrutura treliçada, aplicando o método dos nós, ok? Isso aí, obrigado.